a leitura do Código de Ética do Assistente Social, que é a Lei 8662/93. E vamos dar uma passada aqui rápida, né, no nosso Código de Ética, para você saber o que tem nele na íntegra. Dê uma olhadinha. O Código de Ética do Assistente Social, a Lei 8662, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, é do ano de 1993. Vamos dar uma passada rápida aqui, né? Olha só. Acompanhe aqui juntinho comigo. É sempre bom, né, pessoal? A gente está revendo, lendo, né, o que tem escrito aqui nesse Código de Ética, para a gente saber exercer a nossa profissão da forma mais correta possível, né? Então, olha só. Presente edição do Código de Ética do Assistente Social e da Lei 8662/93, revista e ampliada, tá, pessoal? Incorpora as alterações do Código discutidas e aprovadas no 39º Encontro Nacional do Cefes com o CRES, realizado em setembro de 2010 na cidade de Florianópolis. E inclui as modificações na Lei de Regulamentação da Profissão decorrentes da aprovação da Lei 12.317 de 2010, que institui a jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução salarial para assistentes sociais. As alterações procedidas no Código de Ética que ora publicamos se adequam às correções formais e de conteúdo conforme consignadas na resolução do Cefes de 21 de janeiro de 2011, que é a resolução 594, publicada no Diário Oficial da União em 24 de janeiro de 2011. As correções formais dizem respeito à incorporação das novas regras ortográficas da língua portuguesa, assim como a numeração sequencial dos princípios fundamentais do Código e ainda ao reconhecimento da linguagem de gênero, adotando-se em todo o texto a forma masculina e feminina. Simultaneamente, essa última expressa, para além de uma mudança formal, um posicionamento político, tendo em vista contribuir para a negação do machismo na linguagem, principalmente por ser a categoria de assistentes sociais formada majoritariamente por mulheres. Do ponto de vista do conteúdo, as mudanças procedidas foram relativas à modificação de nomenclatura, substituindo o termo opção sexual por orientação sexual, incluindo ainda o princípio 11º, a identidade de gênero, quando se refere ao exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar por essa condição. E aqui nós temos a resolução do Cefes, número 273, de 1993, né? Que faz várias considerações e, dentre elas, consideram a necessidade de criação de novos valores éticos fundamentados na definição mais abrangente de compromisso com os usuários com base na liberdade, democracia, cidadania, justiça e igualdade social. E aí, essa resolução do Cefes resolve, em seu artigo 1º, instituir o Código de Ética Profissional do Assistente Social, né, em anexo. Artigo 2º, o Conselho Federal de Serviço Social, que é o Cefes, deverá incluir nas carteiras de identidade profissional o inteiro teor do Código de Ética. 3º, determinar que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Serviço Social procedam imediata e ampla divulgação do Código de Ética. 4º, a presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a resolução do Cefes, número 195, de 86, e número 9, de 86, também. A história recente da sociedade brasileira, polarizada pela luta dos setores democráticos contra a ditadura e, em seguida, pela consolidação das liberdades políticas, propiciou uma rica experiência para todos os sujeitos sociais. Valores e práticas até então secundarizados, a defesa dos direitos civis,
o reconhecimento positivo das peculiaridades individuais e sociais, o respeito à diversidade, etc. Adquiriram novos estatutos, adensando o elenco de reivindicações da cidadania, particularmente para as categorias profissionais. Essa experiência ressuscitou as questões do seu compromisso ético-político e da avaliação da qualidade dos seus serviços. Nestas décadas, o serviço social experimentou no Brasil um profundo processo de renovação. Na intercorrência de mudanças ocorridas na sociedade brasileira com o próprio acúmulo profissional, o serviço social se desenvolveu teórica e praticamente, laicizou-se, diferenciou-se e, na entrada dos anos 90, apresenta-se como profissão reconhecida academicamente e legitimada socialmente. A dinâmica deste processo, que conduziu à consolidação profissional do serviço social, materializou-se em conquistas teóricas e ganhos práticos que se revelaram diversamente no universo profissional, no plano da reflexão e da normatização ética. O Código de Ética Profissional de 1986 foi uma expressão daquelas conquistas e ganhos através de dois procedimentos: negação da base filosófica tradicional, nitidamente conservadora, que norteava a ética da neutralidade, e a afirmação de um novo perfil do técnico ou da técnica, não mais urgente, não mais um agente subalterno e apenas executivo ou executiva, mas um profissional ou uma profissional competente, teórica, técnica e politicamente. De fato, construía-se um projeto profissional que, vinculado a um projeto social radicalmente democrático, redimensionava a inserção do serviço social na vida brasileira, compromissando com os interesses históricos da massa da população trabalhadora. O amadurecimento desse projeto profissional, mas as alterações ocorrentes na sociedade brasileira, com destaque para a ordenação jurídica consagrada na Constituição de 88, passou a ser exigida uma melhor explicitação do sentido imanente do Código de 1986. Tratava-se de objetivar com mais rigor as implicações dos princípios conquistados e plasmados naquele documento, tanto para fundar mais adequadamente os seus parâmetros éticos, quanto para permitir uma melhor instrumentalização deles na prática cotidiana do exercício profissional. A necessidade de revisão do Código de 86 vinha sendo sentida nos organismos profissionais desde os fins dos anos 80. Foi agendada na plataforma programática da gestão de 1990 para 1993 do Conselho Federal de Serviço Social. Entrou na ordem do dia com o primeiro Seminário Nacional de Ética, em agosto de 1991, repassou pelo 7º Encontro do SEBAS, em maio de 1992, e culminou no 2º Seminário Nacional de Ética, em novembro de 92, envolvendo, além do conjunto Conselho Federal CRES, a ABES também, a ANAS e a CESUNE. O grau de ativa participação de assistentes sociais de todo o país assegura que este novo código, produzido no marco do mais abrangente debate da categoria, expressa as aspirações coletivas dos profissionais brasileiros ou das profissionais brasileiras. A revisão do texto de 1986 processou-se em dois níveis, reafirmando seus valores fundantes, a liberdade e a justiça social. Articulou-os a partir da exigência democrática. A democracia é tomada como valor ético-político central, na medida em que é o único padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais da liberdade e da equidade. É ela, ademais, que favorece a ultrapassagem das limitações reais que a ordem burguesa impõe
ao desenvolvimento pleno da cidadania, dos direitos e garantias individuais e sociais e das tendências à autonomia e à autogestão social. Em segundo lugar, cuidou-se de precisar a normatização do exercício profissional de modo a permitir que aqueles valores sejam retraduzidos no relacionamento entre assistentes sociais, instituições, organizações e população, preservando-se os direitos e deveres profissionais, a qualidade dos serviços e a responsabilidade diante do usuário ou da usuária. A revisão a que se procedeu, compatível com o espírito do texto de 1986, partiu da compreensão de que a ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social. Os valores são determinações da prática social, resultantes da atividade criadora tipificada no processo de trabalho. É mediante o processo de trabalho que o ser social se constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispondo de capacidade teleológica, projetiva, consciente. É por esta socialização que ele se põe como ser capaz de liberdade. Esta concepção já contém em si mesma uma projeção de sociedade, aquela em que se propicie aos trabalhadores ou trabalhadoras um pleno desenvolvimento para a invenção e vivência de novos valores, o que evidentemente supõe a erradicação de todos os processos de exploração, opressão e alienação. É ao projeto social aí implicado que se conecta o projeto profissional do serviço social e cabe pensar a ética como pressuposto teórico-político que remete ao enfrentamento das contradições postas à profissão a partir de uma visão crítica e fundamentada teoricamente das derivações ético-políticas do agir profissional. E agora vem os princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social. O primeiro é reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Número 2. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 3. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. 4. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. 5. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 6. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Sete, garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com constante aprimoramento intelectual. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. 9. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores e das trabalhadoras.
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. 11. Exercício do serviço social sem ser discriminado ou discriminada, nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Das disposições gerais. Artigo 1º. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, fiscalizando as ações dos conselhos regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área do serviço social. Introduzir alteração neste Código através de uma ampla participação da categoria, num processo desenvolvido em ação conjunta com os conselhos regionais. Como o Tribunal Superior de Ética Profissional firmar jurisprudência na observância deste Código e nos casos omissos. Parágrafo único. Compete aos conselhos regionais nas áreas de suas respectivas jurisdições zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código e funcionar como órgão julgador de primeira instância. Dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social. Artigo 2º. Constituem direitos do assistente social garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste Código. Livre exercício das atividades inerentes à profissão, participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais, inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação garantindo o sigilo profissional, desagravo público por ofensa que atinge a sua honra profissional, aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios deste Código, pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população, ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. São deveres do assistente social: desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor, utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão, abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes, participar de programa de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Artigo 4º. É vedado ao assistente social transgredir qualquer preceito deste Código, bem como a Lei de Regulamentação da Profissão, praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços profissionais com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam praticados por outros ou outras profissionais, acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes deste Código, compactuar com o exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de estagiários,
ou estagiárias que exerçam atribuições específicas em substituição aos profissionais ou às profissionais, permitir ou exercer a supervisão de aluno ou aluna de serviço social em instituições públicas ou privadas que não tenham em seu quadro assistente social que realize acompanhamento direto ao aluno ou ao estagiário ou aluna ou estagiária, assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado pessoal e tecnicamente, substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência, pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por colega, adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de que tome conhecimento, assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua orientação. E agora o artigo 5º do Código de Ética do Assistente Social, ele vem falando das relações profissionais do assistente social, com os usuários ou as usuárias. O artigo 5º diz que são deveres do assistente social, nas suas relações com os usuários ou usuárias, contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais, garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários ou das usuárias, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste Código. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários ou usuárias. Devolver as informações colhidas nos estudos de pesquisas aos usuários ou usuárias, no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses. Informar a população usuária sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados obtidos. Fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo serviço social e às suas conclusões, resguardado o sigilo profissional. Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários ou usuárias no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. Esclarecer aos usuários ou usuárias, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. É vedado ao assistente social exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário ou usuária de participar e decidir livremente sobre seus interesses, aproveitar-se de situações decorrentes da relação assistente social usuário ou usuária para obter vantagens pessoais ou para terceiros, bloquear o acesso dos usuários ou usuárias aos serviços oferecidos pelas instituições através de atitudes que venham coagir ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus direitos. E é isso, pessoal. Vamos chegando ao final. Se vocês gostaram, compartilhem, dê o like e até o próximo vídeo.